Reportagem Silvio Brasil, Lupo Notícias, hoje na sede do novo partido de Carlos Alberto Benedetti, a sede do PSDB, ele que agora é desta sigla, saiu do PSD. E essa informação acabou pegando de surpresa não só Santa Rosa, como toda a região e o estado do Rio Grande do Sul. Benedetti disse em uma reunião no município de Horizontina que estava sendo podado pelo PSD no objetivo dele de ser pré-candidato a deputado federal e que por isso resolveu deixar a sigla e buscar um outro partido que lhe dê apoio neste objetivo. Dr. Carlos Alberto Benedetti, muito obrigado por receber mais uma vez a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias. Então quer dizer que a partir de agora é PSDB. Obrigado pela notícia bem esclarecedora quando você informou o porquê que o Dr. Benedetti, que é o meu nome político e profissional, estaria saindo do PSD, o qual, nos últimos 3 anos, ele foi a liderança no município de Santa Rosa, onde projetou o partido. Então, nós, inconformados com a falta de segurança administrativa dentro do partido e principalmente política, na nossa pretensão à pré-candidatura a deputado federal, nós resolvemos sair do partido, aonde várias agremiações políticas quiseram a nossa pessoa e principalmente o nosso capital político. Baseado nisso e com várias tentativas de ser podado dentro do partido, na sua projeção, inclusive em vários momentos, interferindo na executiva, querendo que colocasse pessoas indicadas por eles em falsas lideranças, mas para manipular o partido, entende? Eu não aceitei. E isso veio trazer um certo, não é desconforto, uma certa inaporabilidade administrativa dentro do partido. E eu não trabalho sob pressão, eu trabalho sob projetos e dentro de um objetivo. E o nosso objetivo, quando nós entramos, o meu grupo todo entrou nesse partido, que veio de um outro partido, no qual também houve o mesmo problema, onde havia também a poda da liderança e a não projeção da pessoalidade do pretendente candidato a deputado federal. Em que momento dentro do PSD ocorreu essa situação que você fala, em que o partido tentou fazer com que a liderança fosse enfraquecida, buscando outras pessoas para que tivesse uma liderança comandada? Exatamente, houve vários momentos. O momento principal foi o pós-eleição de prefeito, onde eu concorri para levar um grupo, e Porto Alegre queria que eu colocasse de presidente ou de vice-presidente uma pessoa que não colaborou com o partido, que foi uma pessoa que desagregou o partido, e alguém fez alguma narrativa negativa lá em Porto Alegre, e Porto Alegre acreditou e me pressionou, e eu disse que não, em hipótese alguma. E aí eu coloquei os argumentos, eles não quiseram averiguar os fatos e deixaram o barco correr. E me disseram que eu podia ficar até a janela, que eu podia ficar, como coisa que eu estava querendo ficar porque tinha algum benefício em ser liderança ou ser o presidente do partido. Ou seja, impuseram uma condição a você. Exatamente. Eu não trabalho sobre essas coisas, eu chamo isso de, não é nem suborno, é imperialismo de executiva. Então eu sou um democrata por excelência. Se não me querem, entende? O meu grupo me dá uma opção de eu me demitir e não querer me impor coisas para eu continuar na situação. No outro partido na qual eu migrei para esse,
Foi a mesma situação, o pessoal foi lá em Porto Alegre, fez uma narrativa, aí eu disse, vamos fazer uma eleição para ver se eu sou o presidente, deu 80%. Daí Porto Alegre já tinha outros interesses, a executiva de lá, e a gente saiu e veio para o PSD, no qual, no começo, eu era para ser aquilo que eu sempre preconizei como liderança. E o que aconteceu? Começaram a me impedir a minha projeção da pré-candidatura a deputado federal. Entregaram emendas do partido em Santa Rosa, não comunicaram ao presidente do partido e muito menos convidaram e muito menos citaram. Então, esse tipo de situação, onde retirado todo o poder por alguém que não tem, de ser a presidência, a gente optou por sair da sigla. Eu marquei com suposta pessoa que domina o partido em Porto Alegre, ou menos conversar, e me deixou uma coisa que eu não faço com ninguém, esperando lá sentado 2, 3 horas e dizendo que não podia me receber. Então eu acho que um presidente de partido, ele tem que ter no mínimo respeito dentro da agremiação, e principalmente Santa Rosa, que não tinha nada nesse partido e veio ser projetado com a nossa campanha e visibilidade e com o nosso empenho e recursos financeiros todos do partido de Santa Rosa. Então você foi a Porto Alegre, vamos traduzir isso para a linguagem popular, né? Você foi para Porto Alegre tentar falar com uma pessoa influente dentro do partido, essa pessoa te deu um chá de banco e não te recebeu. Exatamente. Nunca me atendia o telefone, nunca podia, eu marcava agenda e não podia isso, não vai dar porque a agenda não sei o quê. Já era uma demonstração de que você era uma pessoa que o partido não estava mais dando importância, dando valor? Exatamente, Silvio. Eu sei quando eu sou benquisto e não benquisto. Eu sei o que quando tu não quer fazer as coisas, tu arruma desculpa que quer, quando tu quer fazer acontecer, mas você deixa até de comer 2 dias para acontecer as coisas, porque eu faço assim e vejo outras pessoas fazendo quando querem, quando não querem tudo bem. Eu vi que não tinha espaço no partido. E com a vinda do pessoal do governador, subtraíram qualquer coisa de nós, que nós tínhamos construído nos últimos 3 anos, tomaram de assalto, eu chamo de assalto, o partido, e demitiram todos os diretórios, no menos, acho que foi o de Santa Rosa, entende? Porque não tinha opção outra a não ser continuar conosco. Benedetto, a gente está aqui falando com você e é exatamente isso que nós esperamos, né? Que você, durante esse tempo de entrevista, que você realmente leve para a população aquilo que aconteceu e que muitas vezes fica na coxia da política, né? Fica na coxia da política. Às vezes, o ator que se apresenta, ele está se apresentando com um canhão atrás, se ele não se apresentar, o canhão estoura. Lá na coxia tem muita coisa acontecendo assim. Então, que realmente você faça isso. Por exemplo, você fala agora do PSD, mas do PSDB, quando começou essa negociação ou esse convite para que você migrasse do PSD, um partido que, como você falou, né, você se dedicou muito para construir o partido em Santa Rosa. Daqui a pouco, nós vamos falar rapidinho daqui a pouco sobre os outros partidos também, né, que temos perguntas que a comunidade gostaria de fazer para você. Então, sabemos que você se dedicou muito ao PSD de Santa Rosa, saiu candidato a prefeito por esse partido, conseguiu fazer uma nominata quase que completa, ou se não completa, né, na proporcional, né, desse partido, e de repente o partido não te vê como uma pessoa que fosse acrescentar alguma coisa dentro dele e começa a te podar. Essa foi a palavra que você usou. Eu fui podado, estou sendo podado, ou seja, cortado, né? Cortado pelo partido, e agora de repente você entra já no PSDB. Como começou esse teu namoro com o PSDB?
Exatamente. Na verdade, as notícias de insatisfação minha e do grupo dentro do PSD eram evidentes, notórias e eram já de percepção do meio político. Eu fui convidado e fui assediado por vários partidos, vários. Vários não é mais do que um, nem dois, 3, 4, 5 partidos me procuraram. Mas na maioria dos locais os caras queriam, era o meu capital político. E eu não. Eu queria a valoração da minha pessoa como político. Capital político não é igual a capital financeiro, tá, gente? Exatamente. O meu capital político, todos os partidos queriam. Não é capital financeiro porque dinheiro eu não tenho. Eu sempre trabalho para pagar as contas, como diz outro. Mas assim, nós temos um capital político. A direção nacional do PSDB estava procurando pessoas com capital político para ser pré-candidato a deputado federal. E foi cogitado o meu nome para a executiva estadual do Rio Grande do Sul. De pronto, o Daniel da TV já conhecia o meu potencial político, bem como o presidente do partido, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Moisés Barbosa. O Moisés Barbosa é o presidente do partido no estado e também atualmente é o presidente da Câmara de Porto Alegre, gente. Então ele é um cara com grande poder político e uma pessoa com um significado eleitoral importante para o partido. Tá? Ele vai, com certeza, fazer os quadros da eleição de 2 de outubro, 3 de outubro, se não me engano. E ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tive conversando com ele, depois de levar o chá lá em Porto Alegre, no outro partido. Chá amargo, né? Chá bem amargo. Para um cara que dirigiu 6 horas e meia nesse trânsito horrível para chegar lá, para conseguir falar com as pessoas e as pessoas não te atenderem, isso é um desrespeito enorme. Pessoa que não tem respeito comigo, não pode ter respeito com o votante nem com a população, entende? É a minha opinião, porque eu tenho respeito com todo mundo, do mais simples ou mais complexa situação que possa vir a ocorrer. E nunca deixo de falar com as pessoas e jamais deixo pessoas esperando por querer podá-las. Ele vai cansar, ele vai parar de ligar, ele vai parar de vir aqui e ele está fora do quadro dos pretendentes a pré-candidato a deputado federal. Como nós temos um deputado federal aqui da região, que era do partido, eles não queriam que tivesse da mesma região 2 candidatos, porque ia tirar votos e ia dar problema dentro do partido. Com essa migração enorme do PSDB para o PSD, veio todas as pessoas com capital político expressivo e que ia tirar as condições dos pré-candidatos tanto para estadual como para federal, no qual eu me incluía. Então, nada mais justo do que eu procurar um outro lugar que me acolhesse para minhas pretensões políticas, dentro de uma mesma ideologia que eu sempre apregoei. Partido moderado, democrático, meritocrata, entende? E que tem valores que eu não abro mão, né? Valores que eu não abro mão. E esse partido me acolheu, né? Cá entre nós, qual partido político de relevância maior nesse país que deu estabilidade econômica e criou a moeda do real, que foi o FHC, foi o PSDB? Qual o Ministério da Saúde que conseguiu quebrar a patente para ter o coquetel para o HIV? Foi o Serra. O Serra nem médico era um economista. E foi o único economista que não foi malhado como foi os outros que eram experts da área e não conseguiram fazer uma política boa. Nós temos que lembrar que esse partido é da época do Covas, do Franco Montoro, governos que tu não via falar em corrupção.
tanto nos estados onde eles estavam, isso e aquilo. Então, muito me alegra ser recebido por esse partido e ser apoiado por esse partido e está me dando todas as condições para minha pretensão política de pré-candidatura a deputado federal. Benedetti, por que você escolheu Horizontina em um encontro, inclusive, com pessoas do PSD, um encontro com 25 pessoas em Horizontina, para anunciar a tua saída do PSD e a tua ida para o PSDB? Por que Horizontina? Bom, Horizontina, nós tivemos o exemplo clássico da infidelidade partidária, onde uma pessoa política diz que vinha para o PSD para se aliar a um outro político e que agora voltou atrás e fez uma quizumba enorme dentro da projeção dos pretendentes a candidato a deputado estadual ou a federal. Tá? O que eu quero dizer é que Horizontina foi um local onde o PSD teve a maior expressão ultimamente regional. E lá eu também tenho um dos assessores principais da minha campanha. E lá também é minha terra, também é Horizontina, minha família é de lá também, a família do lado da minha mãe toda é de Horizontina, e lá é um dos colégios eleitorais que eu pretendo ter expressão de votação. E lá foi o motivo clássico que me deu o norte da minha decisão. Isso foi importante para mim. Fizeram isso com o presidente do partido do PSD lá em Horizontina. Fizeram com o Nildo isso. E fizeram a mesma coisa comigo. Quem faz, fará. Quem nunca fez, não fará. São lemas meus. Então, se fizeram com o Nildo e repetiram e fizeram comigo, vão fazer com todo mundo. Então, a insegurança política, eu não vou ficar num partido que não me dá segurança política, não me dá segurança administrativa e, bom, jurídica, na política não tem, né? Infidelidade é uma coisa, diz que é uma constância na política. Eu é que não sou assim. Muito bem, a gente já estamos nos encaminhando para o final e agora eu venho com perguntas cruciais ao Benedetti, apenas mais 2 perguntas, né? Benedetti, PRB, você foi candidato a deputado federal, teve uma ótima votação, então uma votação expressiva, não foi eleito, mas teve uma votação bastante expressiva. Depois você tentou novamente ser deputado federal pelo Republicanos, né? Novamente você teve ali uma boa votação. Porém, é o seguinte, no PRB não aconteceram grandes fatos que fosse deixar o doutor Carlos Alberto Benedetti, ou doutor Benedetti como sai na urna, descontente, mas houve a situação de migrar para o Republicanos porque mudou de sigla, né? Foi um processo tranquilo. Já no Republicanos, você foi candidato a deputado federal, foi também candidato a prefeito, se eu não me engano, no Republicanos também, mas acabou sofrendo uma traição da sigla. Tá, e eu uso isso porque nós usamos isso naquele momento em que ocorreu aquele mal-estar entre o partido e o seu presidente, que era você. Você foi traído pelo partido e acabou vindo, né, se filiando ao PSD, que também não terminou muito bem. Como você vai se preparar agora para que episódios como aconteceram com o Republicanos e com o PSD, na qual você foi podado, não venha acontecer no PSDB? Bom, tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida toda, que é acreditar nas pessoas, não desacreditá-las. Eu não tenho segurança nenhuma da minha decisão para cobrar das pessoas. Eu só sei que eu conversei com as pessoas, olhei nos olhos e nós pactuamos isso. Eu vou fazer o máximo para nós fazermos 2 deputados federais nas eleições. E eu quero contribuir isso dentro do partido. O que aconteceu no passado, eu vou virar a página, porque senão eu vou viver de mágoas e coisas semelhantes. Em todas as situações anteriores, com resultado ou sem resultado, numa eu fui primeiro suplente a deputado federal
E o partido nunca, só mudou a sigla, mas nunca me deu uma oportunidade para assumir um mês, se quiser, e queriam me dar cargo, eu não sou carguista, tá? E, inclusive, nesse partido que eu estou, eles estão dando todas as chances de me mostrarem em números se eu concordava. E eu concordei. É só eu fazer o meu dever de casa, meu trabalho, e fazer as pessoas acreditar nas minhas propostas, que são ótimas, entende? Quando chegar lá no momento oportuno, eu vou colocar. E posso dizer o seguinte, nós vamos conseguir essa segunda cadeira, sim, tá? Vou conseguir isso para o partido, e como também nós vamos fazer o nosso objetivo, que é um monte de objetivo de todos os partidos, ter uma representação estadual importante na Assembleia Legislativa. E é para isso que eu entrei no partido, para contribuir para o partido, contribuir com a democracia e ser um representante digno e real do noroeste do estado. Não os representantes que nós colocamos, que só fazem situações aqui para se lucupletar, né? Então isso é importante. Muito bem. Última pergunta agora. Com relação ao PSDB agora, a sua pré-candidatura, você, além de ser futuramente um pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, que outras funções você terá dentro do partido, dentro da sigla? Será um filiado pré-candidato a deputado federal ou será um filiado com responsabilidades dentro da sigla? Exatamente, essa é uma pergunta importante. Além de eu ser o presidente do PSDB de Santa Rosa, o que me orgulha bastante. Então você já chega no PSDB sendo o presidente da sigla? Exatamente. Presidente municipal? Exatamente. Eles me deram a chancela de ser coordenador regional. Isso é além de ser presidente de Santa Rosa, coisa que eu não tinha no PSD. Tá? E me deram total liberdade de fazer as composições. E aí todos os dias eu tenho orientação da Executiva Estadual. Se isso é pertinente, se isso não vai a lugar nenhum. E essa orientação, que eu não tinha nada no PSD. Não porque eu precisasse de orientação, porque todo mundo quer se unir para chegar ao objetivo final, que é a eleição de vários deputados estaduais e mais do que um federal, né? Isso é importante. Essa migração de tanta gente saindo do PSDB, indo para o PSD, em virtude da ida do governador também, que se elegeu governador pelo PSDB, agora ele é PSD, inclusive presidente do PSD, com toda essa migração que acabou fragilizando bastante o PSDB, você sabe que terá uma missão bastante árdua para fortalecer essa sigla aqui na região, né, Benedetti? Eu sou um cara que adoro missões difíceis. Eu sei que não é complexa, ela é difícil, mas pode ter certeza. Eu sou cirurgião e as cirurgias difíceis que eu tive na minha vida, eu sempre me candidatei para resolver e sempre resolvi com sucesso, não insucesso. Pode ter certeza que eu vou contribuir e muito para o PSDB voltar a ser o que era antes e principalmente conseguir o objetivo da Executiva Estadual e Nacional, que é ter 5 representantes na Assembleia Legislativa e 2 na Federal. Muito bem. Carlos Alberto Benedetti, doutor Benedetti, muito obrigado mais uma vez por receber a nossa reportagem e por falar abertamente aqui à população do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu sou um cara que sou um livro aberto. Eu não tenho meias palavras, nada. E esse é um dos problemas que às vezes o político enfrenta. Mas pode ter certeza. Eu só prometo que posso cumprir. Eu vou cumprir exatamente aquilo. Vou agradecer o partido, vou arrumar bastante eleitores que venham a contribuir para o nosso objetivo. E com certeza nós vamos fazer 2 federais e 5 estaduais. Pode escrever aí. Isso é uma missão dada, missão cumprida. Dr. Carlos Alberto Benedetti falando para a reportagem Silvio Brasil e Lupo Notícias. Política, esse é o nosso compromisso porque nós somos uma comunidade de informação.